O sentimento religioso em nós é um impulso despertado por algo mais elevado, mais nobre. É o anseio pela verdade. Bem-aventurado é o ser humano que ainda concede espaço a esse sentimento em sua vida. Contudo, a maioria das pessoas já não conhece mais tal impulso. Elas o soterraram sob o peso das convenções e se sentem seguras na fé herdada dos pais. Julgam-se religiosas e tementes a Deus. E esperam, após a morte, conquistar sem esforço um lugar no céu. Isso lhes parece natural, indiscutível, mas raramente se perguntam o porquê ou como isso deveria acontecer. Não se preocupam. No entanto, seu despertar no outro mundo não será tão tranquilo como imaginam. Ao contrário, colherão as consequências de tudo o que semearam. Há ainda outro grupo de pessoas que rejeita totalmente a ideia de Deus. Consideram-se senhores da criação, vivem apenas para os prazeres terrenos, têm como metas apenas conquistas materiais e acham ridícula qualquer menção à vida após a morte. Essas pessoas encontram-se em um nível inferior aos animais. Após o abandono do corpo físico, despertarão para uma realidade que não deixará a desejar em termos de horror e sofrimento, queda após queda, de tormento em tormento. Há também aqueles que, através de uma vivência marcante, seja pela dor, sofrimento ou mesmo alegria, despertam para algo superior, ainda desconhecido. Contudo, tal despertar os inquieta. E, em vez de ouvir esse chamado interior, procuram rapidamente silenciá-lo com distrações externas. Assim, sufocam o impulso da intuição, talvez até o aniquilem por completo. Tudo isso evidencia a profundidade da decadência espiritual da humanidade atual no que se refere à verdadeira vida, ao seu próprio eu. A maioria vive hoje num sono semelhante à morte, um estado do qual só poderá despertar com horror, medo e dor. Mas aqueles que ainda conservam em si uma centelha viva da verdade, deve-se oferecer auxílio, desde que sinceramente o desejem. É entre pessoas que não se sentem ligadas a nenhuma seita religiosa ou que rejeitam a prática formal da fé herdada da família que, mais frequentemente, encontramos vestígios de um sentimento religioso genuíno. Em seu íntimo, pressentem que há algo mais do que a existência terrena. Sentem que existe um mundo além da morte física, onde a vida continua. E que há uma força atuante no universo. Força essa que criou tudo o que vive, os seres humanos, os animais da terra e do céu, as plantas e flores, os campos e as florestas. Da mesma força, se formaram também as pedras e montanhas. Através dela, os seres humanos, ao absorvê-la e novamente projetar lá para fora, construíram cidades, templos e obras. Por meio dela surgiu a arte, através de pessoas que sabiam se abrir de forma especial à influência que vem das alturas. Ao observarmos a natureza, vemos como tudo nela perece apenas para renascer. E quando percebemos isso, pressentimos também que nós, após a morte física, despertaremos para uma nova vida. Sentimos então que existe uma força oriunda de Deus. E se nos submetermos com humildade a essa força que nos fala interiormente, o sentimento religioso torna-se o impulso que nos leva a buscar Deus, até que, um dia, encontremos a luz da verdade. O sentimento religioso é algo absolutamente natural. Ele permanece no ser humano desde sua origem. É um dar-se conta de si mesmo, um anseio silencioso de se tornar, de fato, um verdadeiro ser humano. E Deus, a força primordial de toda existência e vida, confiou especialmente à mulher a capacidade do mais puro e forte sentimento. Por isso, mulher, desperta, retorna ao sentimento natural. Se, porém, olharmos ao nosso redor, veremos que não estamos trilhando os caminhos naturais e desejados por Deus. Temos, portanto, de retornar. Precisamos reaprender a amar. As crianças, os animais, as flores,
as plantas, as florestas, os campos, tudo que a vontade do Criador formou, a nós, mulheres. Deve tornar-se um mandamento cuidar e zelar do mundo ao nosso redor, para que tudo floresça em beleza, como honra ao Criador. Transformemos nosso lar, por menor que seja, em um lugar na terra que faça lembrar a pátria espiritual de todos os seres humanos. Mantenhamos vivo em nós o sentimento religioso. Ele é a melhor medida para distinguir o bem do mal. Pais e educadores, observemos atentamente a dádiva concedida pelo Criador, que se revela de forma tão rica na natureza. Aprendamos a observar-la com o mesmo olhar com que as crianças observam os adultos e os imitam. Nisso, as crianças ainda têm muito a nos ensinar. Se escutarmos com atenção o que a natureza nos diz, compreenderemos melhor a essência de nossas crianças, sua expressão, seu comportamento nos movimentos e nas brincadeiras. Logo reconheceremos em qual criança repousa o anseio pelo que é belo e nobre. E quando esse anseio desperta, a partir daí, é nossa tarefa preservar e nutrir esse impulso, pois dele surge um suave sentimento que conduz ao verdadeiro crescimento interior. Infelizmente, também veremos muitas crianças nas quais predomina o raciocínio frio, a intelectualização precoce. Nesse caso, o educador deve, com amor verdadeiro, conduzi-las de volta ao caminho certo. Se pais e educadores soubessem que a criança reflete fielmente o ambiente em que vive e estivessem cientes das consequências nocivas que seu próprio comportamento pode ter, mudariam muitas atitudes e fariam tudo de maneira diferente e muito melhor. Com as crianças não devemos falar como falamos com adultos, nem permitir que participem das conversas dos adultos. Devemos deixar que as crianças permaneçam crianças. Precisamos nos tornar autênticos em nosso interior, para que também o sejamos diante das crianças. Isso é algo valioso que lhes oferecemos como base para a vida. Quando isso acontece, torna-se mais fácil para elas permanecerem verdadeiras consigo mesmas, e assim recebem um forte apoio para sua caminhada na Terra. Mantenhamos vivo em nós o sentimento religioso. Mantenhamos vivo em nós o sentimento religioso. Então, moças e senhoras, reconheceremos a verdade, e quando ela se revelar diante de nós, a vivenciaremos. Somente assim viveremos em cumprimento do nosso verdadeiro dever para com Deus e para com os outros seres humanos. E nossa vida se tornará paz, felicidade e alegria, para nós e para aqueles que nos cercam. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á.